graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e que vocês estejam bem. Hoje, última lição da nossa revista que fala sobre cartas de Paulo, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Nós vamos falar da lição 13. A lição 13, o título é A Prática do Viver Cristão. E o nosso estudo se baseou nos capítulos 3 e 4 de Colossenses. Primeiro nós vamos orar, pedindo a Deus a direção para este estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela vida, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Fala aos nossos corações para que nós possamos aprender cada dia mais da Tua Palavra. Obrigado pela liderança da nossa igreja, pela vida do nosso pastor, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas para aprender cada dia mais de Ti. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, a introdução dessa lição, ela fala que o crente, ele precisa vislumbrar as coisas do reino de Deus. Ele precisa olhar para as coisas que vêm do alto, né? Nós sabemos que o mundo nos oferece várias coisas. Prazeres, fama, glamour, dinheiro, né? O mundo nos oferece muitas coisas. Muitas das coisas que nós temos no mundo são coisas boas que nós precisamos, né? Que nós temos que conquistar. Mas isso não deve ser a razão do nosso viver e nem o nosso objetivo principal de vida. O que tem que ser a nossa razão de viver é olhar sempre para as coisas do alto, para as coisas do reino de Deus. Então, o primeiro alerta aqui da introdução do nosso estudo é: cuidado com o evangelho apegado aos valores do mundo. Hoje nós temos muitas pessoas pregando o evangelho. Em diversas mídias, TV, rádio, internet, as pessoas têm acesso. Então, nós precisamos ter cuidado, porque a Bíblia nos mostra que o evangelho não pode ser pregado a partir dos valores do mundo, mas a partir dos valores que vêm do alto. Então, que nós possamos meditar na palavra, né? Que através do ler a palavra, pedir a sabedoria a Deus para entender essa palavra, que nós vamos conseguir discernir o que vem do alto e o que não vem do alto. Bom, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 diz o seguinte: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, tudo desse mundo é muito passageiro. Tudo desse mundo as coisas são muito rápidas. Tudo que a gente busca desse mundo é sempre uma busca incessante, né? Quem busca por fama sempre está buscando por mais fama e nunca está satisfeito com a fama. Quem busca por conhecimento, por estudo, está sempre estudando, tem que estar sempre estudando. Então, as coisas do mundo, elas são muito passageiras, né? Hoje você está contente, amanhã você não está mais contente, você está triste porque aconteceu alguma coisa. Então, se a gente colocar a nossa confiança, a nossa razão de viver nas coisas que estão ao nosso redor, nós sempre vamos nos frustrar, nós sempre vamos estar procurando mais. Mas se a gente olhar para o alto, para as promessas que vêm de Deus, aí nós vamos viver com muito mais tranquilidade e paz. Bom, vamos aos tópicos, né? Isso só foi a introdução. Vamos aos tópicos que o autor da revista colocou. Implicações do viver em Cristo. Então, quais são as consequências de viver em Cristo? A primeira delas, nós já falamos, é a morte, né? Nós morremos para as coisas do mundo, tá? Então, quando a gente fala nessa morte, nós devemos nos lembrar de Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz o seguinte:
Jesus falando. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então aqui a palavra-chave é: nega-se a si mesmo. Eu não sei o que você precisa negar em você. E nem você sabe o que eu preciso negar em mim. O que é certo é que todos nós precisamos negar alguma coisa, deixar alguma coisa de lado, mudar alguma coisa na nossa vida para poder seguir a Cristo. Então isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual, né? E para a gente continuar fazendo a diferença, que é o próximo ponto das implicações, é fazer a diferença. Não tem como um cristão viver nesse mundo não fazendo a diferença, tá? João 17, versículo 18, diz o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, nós estamos aqui nesse mundo para fazer uma diferença, para mostrar o amor de Cristo para as outras pessoas. E no final do estudo, o autor da lição nos dá ensinamentos práticos de como nós podemos fazer essa diferença. Então, o que nós precisamos entender é que o morrer em Cristo implica em abandonar, despir-se e nos tornar o quê? Novas criaturas, tá? Um próximo ponto: nossos relacionamentos devem testemunhar vida nova, né? Nós não podemos nos comportar como nós nos comportávamos antes ou nos comportar da mesma forma que as pessoas do mundo se comportam. Pensar coisas que a palavra de Deus deixa muito claro que estão erradas, né? E defender essas questões. Nós não podemos, nós temos que pensar diferente, nós temos que viver de uma forma diferente. O estudo fala que nós fomos criados por Deus para viver em relacionamento, mas por conta do pecado, esses relacionamentos eles são rompidos, né? Então o pecado ele quebrou o relacionamento que nós temos uns com os outros e quebrou também o nosso relacionamento com Deus. E que Jesus ele veio para restaurar esse relacionamento. E aí nós temos o seguinte ponto: todo cristão deve pautar o seu relacionamento baseado em um princípio, o princípio do respeito. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós somos cobrados, né, irmãos? As nossas atitudes são observadas, né? Por quê? Porque nós temos como missão fazer a diferença. Então, a gente precisa ter respeito com o nosso cônjuge, a gente precisa ter respeito com os nossos filhos, a gente precisa ter respeito com os nossos pais, a gente precisa ter respeito como cidadão, né? Nós somos passageiros nesse mundo, mas nós precisamos dar um testemunho como cidadãos, sermos responsáveis, né? Como podemos ser responsáveis hoje, mostrar amor pelas pessoas? Usando a máscara. Eu vou sair, eu coloco a minha máscara. Por quê? Porque eu respeito o meu próximo. Eu estou em casa, não estou saindo, etc e tal. Eu não tenho nada, aparentemente, mas em respeito ao meu próximo, eu vou usar minha máscara, eu vou respeitar o distanciamento, eu não vou fazer aglomerações, então eu vou tratar as pessoas com respeito. E é esse respeito que as pessoas vão ver e vão falar: nossa, olha como esse povo faz a diferença, olha como eles são organizados, né? Colossenses, capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte. 3:23 diz o seguinte: e tudo quando fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens. Então, em todos os nossos relacionamentos, nós temos que pensar que nós estamos tratando as pessoas como se nós estivéssemos tratando a quem? A Cristo. Como se estivéssemos conversando com quem? Com Cristo. Você vai desrespeitar? Você vai falar mal? Você vai agredir?
Você vai agir de uma forma que faça com que as pessoas falem, nossa, olha o comportamento dessa pessoa, olha como ela é desagradável, né? Então, nós temos que pensar dessa forma. Então, as nossas relações precisam ser pautadas por justiça, tá? Não combinam conosco a petulância, a tirania, a insensibilidade, o capricho e o egoísmo, né? Então, possamos ter esses valores, né? Pensar nessas questões do nosso próximo como se a gente estivesse tratando, né? A Cristo, né? Ou como Jesus ensinou, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. O outro ponto, o último ponto, a oração e o bom senso. Então, nós temos orado pouco, irmãos. O mundo tem nos dado atividades e a gente deixa a oração sempre por último. Ou a gente de manhã ora e ora rapidinho, acorda atrasado, mas a gente tem orado pouco. E muitas vezes a nossa oração são sempre as mesmas coisas, a gente está sempre falando as mesmas coisas. Virou uma reza. Então nós precisamos lembrar dos princípios básicos da oração, que é o quê? Que a oração tem que ser uma oração que pode ser uma oração de confissão, que pode ser uma oração de gratidão, pode ser uma oração de exaltação a Deus, pode ser uma oração glorificando a Deus, né? Então nós temos aqui, né, Colossenses 4:5 diz o seguinte: comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade, né? Então na Bíblia nós temos vários ensinamentos acerca do nosso comportamento e de como nós temos que orar, né? E a Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar. E aqui o outro ponto, né? Desse tópico, né? Que era a oração e o bom senso. Esse versículo de Colossenses está mais ligado à questão dessa segunda parte, que é o bom senso. Então, Billy Graham, ele disse uma frase muito interessante e o nosso pastor também fala uma frase muito parecida com isso em algumas ocasiões, algumas pregações. Nós somos a Bíblia que o mundo lê todos os dias. Que leitura que você está passando para o mundo? Que tipo de leitura as pessoas fazem? Né? Como que as pessoas vão olhar para você? É uma coisa que nós precisamos refletir para você, para mim, né? Para todos nós, né? E Paulo faz lá no final do capítulo 4 um destaque especial, até dentro dessa questão do bom senso, de lembrar de algumas pessoas que estiveram junto com Paulo nas suas viagens, no seu ministério, não? Então ele fala de algumas pessoas. Ele fala de Tíquio e fala de Tíquio que ele era fiel e cooperador, que gostava de fortalecer os irmãos. Onésimo, fiel e amado. Aristarco, companheiro de prisão. Marcos, justo e cooperador. Epáfras, sempre em oração para a maturidade de todos. Em resumo, né, como eu falei no início, que no final do nosso estudo, né, na conclusão do nosso estudo, então, cada pessoa aqui tinha uma característica importante, né? Como é que as pessoas, né, como você olha para a Gleice e fala assim, a Gleice, o que será que você pensa de mim? Né? Será que você pensa que pode contar comigo? Pode contar comigo, viu? Se precisar. Então, que nós possamos, né, sermos pessoas que as pessoas podem contar, né, ser companheiros, sermos amorosos, né? Cada um tem uma característica específica, né? Então,
se você pensar em alguns irmãos aí, você vai ter, né, uma característica específica desse irmão, né? E é uma responsabilidade a gente pensar assim, né? O que será, que tipo de leitura, como o Billy Graham falou, né? Que tipo de leitura as pessoas fazem da gente, né? Isso é importante, né? Ó, para concluir o nosso estudo, tá? Ó, quais pontos importantes que nós temos, né, para viver essa prática, né? Como diz o título do nosso estudo, né? A prática do viver cristão. Então, quais pontos nós precisamos observar? Nós precisamos ter profunda compaixão com o próximo, bondade, humildade, mansidão, paciência, tolerância, perdão, amor, paz, modos no Senhor. Essa eu achei interessante, ó. A maneira de ser deve ser a de Jesus. Aí o versículo 17 de Colossenses 4, 17 diz assim: tudo o que fizeres, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, né? Então, a responsabilidade, né? Da gente viver uma vida, né, de gratidão a Deus. Na verdade, eu falei que capítulo 4 é o capítulo 3, tá? 3:17 que diz isso. Tudo bem? E por último, gratidão, né? Então, devemos reconhecer que tudo que somos, temos, é tudo pela bondade e pela graça divina. Então, no final da carta, que é o nosso versículo, o texto áureo, Paulo diz, no versículo 18: eu, Paulo, cumprimento-vos de próprio punho, lembrai-vos das minhas prisões, a graça esteja convosco, né? Então, a intenção de Paulo aqui no final era que nada pode deter o evangelho. Mesmo Paulo estando preso, ele escreveu tudo isso. Não há nada, meu irmão, que possa deter o evangelho de Cristo. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que cada um desses pontos nós todos possamos a cada dia pensar mais e mais. Deus abençoe.